Oração de combate espiritual. Eu já adianto, filho, filha, que essa é uma oração poderosa. É uma oração forte. Que não é para você fazer só uma vez ou receber só uma vez. O ideal é que por no mínimo 9 dias você venha receber essa oração, fazer comigo essa oração de novo. Para que de fato seja uma libertação completa, uma graça completa de Deus sobre a sua vida. E eu já te convido a compartilhar o link dessa oração com as pessoas que precisam, com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam abençoadas. E já te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Existe uma playlist no meu canal com orações, várias orações. Oração por cura interior, por cura das gerações, por libertação, cura e libertação. Oração por um milagre, oração pela cura de enfermidades, oração pela libertação do mal, pela cura da inveja, oração por algo muito difícil, oração contra a ansiedade, oração pela cura e libertação da ansiedade, contra a depressão, contra a insônia, para curar a insônia, né? Então, inscreva-se no meu canal, conheça as playlists. Eu também posto a homilia, a reflexão sobre o Evangelho todos os dias. Tem clipes de músicas lindas, muita coisa boa para abençoar você. E deixa já a sua curtida nesse vídeo, porque só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e o mostra para mais pessoas. Eu quero fazer essa oração por você, filho, filha. Mas o importante é que você se coloque em oração. É uma oração de autoridade e poder. Então, coloque-se em oração. Não fique olhando no WhatsApp, não fique distraído. Receba essa oração. Pai Celestial, nós nos colocamos em oração e louvor diante de Ti. Nós nos cobrimos, eu cubro cada filho e filha que recebe essa oração agora, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, para nos proteger durante esse tempo de oração. Nós nos submetemos a Jesus, completamente sem reserva, em todos os setores da nossa vida. Nós agora tomamos posição, Senhor, contra toda a operação do mal que possa nos impedir nesse momento de oração e nos distrair. E nos recusamos a qualquer envolvimento com o mal, qualquer sedução e distração nessa oração, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que todo mal saia da nossa presença. E colocamos o sangue de Jesus Cristo entre nós e o maligno. Pai Celestial, nós te adoramos, te louvamos, reconhecemos que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Renovamos agora nossa fidelidade a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Convença-nos da gravidade do pecado, Senhor, e dá-nos a graça de vencê-los. Leva-nos à confissão, sobretudo dos pecados mortais, para que nós não demos autoridade sobre o mal, porque o nosso pecado mortal dá autoridade sobre o mal, para o mal sobre a nossa vida, Senhor. Misericórdia. Que nós nos despertemos para a importância da confissão, do sacramento, que nos liberta. Perdão, Senhor, misericórdia. Somos pecadores. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a vencer todo o mal. Senhor, nós nos sentimos gratos por nos teres amado desde toda a eternidade e por teres enviado o vosso Filho, Senhor Jesus Cristo, a esse mundo para morrer no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos redimidos. Senhor, nós nos sentimos gratos porque o Senhor Jesus Cristo veio como nosso representante e porque através dele o Senhor nos perdoou completamente, totalmente. Deste-nos a vida eterna através de Jesus e deste-nos a justiça perfeita no Seu Filho. Nós nos sentimos gratos, Senhor, porque nele o Senhor nos fez completos e porque o Senhor o ofereceu a nós para ser nossa salvação e nossa força nos combates diários.
Pai Celestial, vem agora e abre os nossos olhos, para que possamos ver como Tu és grande e como Tua providência e misericórdia são completas para esse novo dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós assumimos agora a posição com Cristo nos lugares celestiais, contra todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos. Tudo isso nós colocamos aos pés de Jesus e submetemos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Sentimos-nos gratos porque a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve por nós na cruz e na sua ressurreição foi nos dada, e porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, nós declaramos que todos os principados e potestades, todos os espíritos malignos são-nos sujeitos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos sentimos gratos pela armadura, Senhor, que o Senhor nos dá. Nós nos cingimos agora com a verdade, nos revestimos com a couraça da justiça, calçamos as sandálias da paz, colocamos o capacete da salvação, levantamos o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo e tomamos em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a usamos contra todas as forças do mal em nossa vida. Obrigado, Senhor, nós nos revestimos dessa armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Obrigado por essa armadura, Senhor, como está revelado em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20, que o Senhor nos dá. Nós nos sentimos gratos, ó Pai Celestial, porque o Senhor Jesus Cristo desfaz agora todos os principados e potestades e os desmascara com seu triunfo na cruz. Eu reivindico agora a vitória da cruz sobre a minha vida, Jesus. E eu rejeito em minha vida todas as insinuações e tentações do mal. Eu afirmo que a palavra de Deus é verdadeira e faço a escolha de viver hoje na luz da palavra de Deus. Eu faço a escolha, Pai Celestial, de viver em obediência a Ti e em comunhão contigo. Eu abro os meus olhos e peço, mostra-me as áreas da minha vida que ainda não Te agradam. Opera em minha vida, Senhor, para que não haja nela nenhuma base para o mal tomar posição segura contra mim. Sobretudo, Jesus, liberta minha mente pelo poder do Teu nome de todas as fortalezas do mal, as mentalidades ideológicas contrárias à Tua vontade. Mostra-me qualquer área de fraqueza. Mostra-me qualquer área de minha vida na qual devo mortificar-me agora para Te ser agradável, Senhor. De todas as maneiras, no dia de hoje, eu me coloco do Seu lado, Senhor, e sob Teu senhorio, sob o ministério do Espírito Santo na minha vida. Pela fé e na dependência de Ti, eu hoje me liberto do homem velho, você pode dizer da mulher velha, filha, e permaneço dentro de toda a vitória do Cristo crucificado, onde Jesus forneceu a purificação da velha natureza. Nós nos revestimos do homem novo e permanecemos dentro de toda a vitória e de toda a providência que o Senhor conquistou com a sua ressurreição, vivendo acima do mal e do pecado. Nesse dia, nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu egoísmo, vaidade e orgulho, e nos revestimos da nova natureza com seu amor, humildade e dependência de Deus. Nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu medo e nos revestimos da nova natureza com sua força. Hoje nos desvencilhamos da velha natureza com todas as suas enganosas concupiscências e nos revestimos da nova natureza com toda a sua justiça e pureza. Sob todos os aspectos, nós nos colocamos na vitória da ascensão e glorificação do Filho de Deus, onde todos os principados e potestades lhe foram sujeitos. Nós reivindicamos nosso lugar com Cristo vitorioso e com Ele sobre todos os inimigos da nossa alma. Bendito Espírito Santo, eu te peço agora, encha-nos, entra em nossa vida,
Derruba todos os ídolos, os apegos, o ídolo do dinheiro, da depravação, da impureza, da vontade própria, do orgulho, e expulsa de nós todos os inimigos. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, pela expressão da Tua vontade para a nossa vida, conforme nos mostras na Tua palavra. Por isso eu reivindico toda a vontade de Deus para mim hoje, para nós hoje. Nós nos sentimos gratos por nos teres abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nos sentimos gratos porque nos criastes para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sentimos-nos gratos porque Tu fizeste uma provisão tal que hoje nós podemos viver cheios do Espírito de Deus, com amor, alegria e autocontrole em nossa vida. Nós reconhecemos que essa é a Tua vontade e por isso rejeitamos e resistimos a todas as tentativas do inimigo e dos seus demônios de nos roubarem da vontade de Deus. Recusamo-nos no dia em que os nossos próprios sentimentos se levantarem contra a vontade de Deus e levantamos a fé contra todas as acusações e insinuações que venham mal colocar em nossa mente. Nós reclamamos a plenitude da vontade de Deus sobre nós hoje. Nós queremos Te obedecer, Senhor, porque na Tua vontade nós estaremos protegidos contra todo o mal. Venha nos liberta, Senhor, de toda desobediência, de toda resistência à Tua vontade. Nós nos rendemos. O Senhor sabe mais. Ainda que não entendamos, queremos Te obedecer. Nos capacita, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos submetemos completamente a Ti, ó Pai Celestial, como sacrifício vivo. Fazemos a escolha de sermos transformados pela renovação da nossa mente e pedimos que Tu nos mostres a Tua vontade e nos capacites a andar em toda a plenitude do Teu querer para a nossa vida hoje. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, porque as armas do nosso conflito não são carnais, mas poderosas para, por meio de Deus, derrubar as fortalezas, para desfazer as imaginações e todas as coisas altivas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Trazemos cativo cada pensamento, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nossa própria vida, no dia de hoje e sempre, nós derrubamos as fortalezas do mal e esmagamos os planos que ele armou contra nós, em nome de Jesus. Nós derrubamos as fortalezas do mal em nossa mente e submetemos ao nosso pensar toda a nossa mente a Ti, Espírito Santo. Pai Celestial, Tu que não nos concedestes um espírito de medo, mas de poder e amor, e de uma mente sã, nós derrubamos agora, em nome de Jesus, as fortalezas do mal que se levantaram contra as nossas emoções no dia de hoje. E nós entregamos nossas emoções a Ti. Nós esmagamos as fortalezas do mal em nome de Jesus, em nossas mentes, e pedimos que o Senhor nos capacite a Te honrar com o nosso corpo, reconhecendo que somos Teu templo e nos regozijando em Tua bondade e misericórdia. Pai Celestial, nos vivifiques com a Tua luz, com o Teu Espírito. Mostra-nos como muitas vezes a tentação e o mal estão impedindo, tentando, mentindo, dissimulando e distorcendo a verdade em nossa vida. Capacita-nos a sermos agradáveis a Ti, a sermos ousados na oração, a sermos mentalmente audaciosos e a pensar os pensamentos de acordo contigo. Nós nos cobrimos com Teu sangue, precioso Cristo Jesus, e oramos para que o Senhor, bendito Espírito Santo, coloques toda a obra da crucificação, toda a obra da ressurreição, toda a obra da glorificação, toda a obra do Pentecostes ativa em nossa vida no dia de hoje. Tu és o Deus da esperança, Tu tens provado o Teu poder, ressuscitando Jesus. E hoje eu reivindico de todas as maneiras a Tua vitória, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todas as áreas da minha vida. Rezemos juntos. Eu creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, vossa mente, corpo, alma, coração, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que te convido agora, amado filho, amada filha, escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as intenções pelas quais você deseja que o Padre reze, que eu rezarei com muito gosto. Escreve aqui. E também eu te convido a se inscrever no meu canal e a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist de oração com muitas orações, oração contra a ansiedade, pela libertação da depressão, por um milagre, por algo muito difícil, oração contra a insônia. Vai lá, também tem a playlist das reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Todos os dias eu posto a reflexão sobre o Evangelho, poucos minutos, mas para te abençoar, todo dia cedo. Já comece ouvindo a palavra de Deus, né? Tem a playlist também do programa Minutos de Sabedoria, muito forte, os clipes que estão lindos. Conheça o meu canal, também compartilhe esse vídeo com seus contatos. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Hoje é o 9º dia, 9º episódio, gente, da nossa Bíblia em um ano aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Que bom ter você aqui. Vem fazer parte da nossa família. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Tem muita coisa, muita playlist, muita coisa legal para você aqui. Veja bem, hoje nós vamos ler capítulo 18 e 19 de Gênesis, continuando com a história de Abraão. Também Sodoma e Gomorra, né? A destruição de Sodoma e Gomorra é muito interessante a gente entender isso. Você sabia, eu fico admirado. Tem gente que acha que o dilúvio, Sodoma e Gomorra, Torre de Babel, essas coisas, tem católicos que acham que isso é mitologia grega. Você acredita? Esses dias me perguntaram. Eu falei, não, você está brincando. Isso é Bíblia Sagrada, gente. Nós temos que saber. São as histórias da Bíblia, né? Então, Gênesis 18, 19 e Jó 7, 8, provavelmente vou deixar como tarefinha para você ler depois. O livro de Jó, que é muito lindo, muito profundo também, né? Que fala do sofrimento do justo, quem sofre sem nenhum porquê, né? Às vezes nos choca ver que pessoas boas estão sofrendo. O livro de Jó, que é escrito numa forma de uma novela, né? De um estilo literário bem próprio, é bem interessante também. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ao levantar os olhos, Abraão viu 3 homens perto dele. Assim que os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles. Prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes sem entrar na casa do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água para lavar vossos pés, e descansareis debaixo da árvore. Trarei um bocado de pão, para que restaureis as forças antes de continuar a viagem. Pois foi para isso mesmo que passastes junto ao vosso servo. Eles responderam: Faze como disseste. Apressou-se Abraão para a tenda, onde estava Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de farinha mais fina e assa uns bolos de forno. Ele mesmo correu até o gado, pegou um bezerro tenro de boa qualidade e o entregou ao criado, que se apressou em prepará-lo. Em seguida foi buscar a coalhada, leite e o bezerro assado.
e serviu tudo para eles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé junto deles debaixo da árvore. E lhes perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. Um deles disse: com certeza voltarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu, estando por detrás, na entrada da tenda. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e já não acontecia a Sara o modo das mulheres. Por isso Sara pôs-se a rir consigo, dizendo: idosa como estou, terei ainda prazer, sendo meu marido já velho? O Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Pois ela disse: será que realmente ainda terei um filho, sendo já velha? Existe algo difícil demais para Deus? Quando eu voltar por este tempo, Sara terá um filho. Sara negou e disse: não ri, pois ela tinha medo. Mas ele insistiu: não, tu riste. Os homens levantaram-se e dirigiram-se seu olhar para Sodoma. Abraão os acompanhava para encaminhá-los. O Senhor disse: acaso poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e por meio dele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ordene a seus filhos e à sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito. Então o Senhor cumprirá a respeito de Abraão o que lhe prometeu. E disse mais o Senhor: o clamor contra Sodoma e Gomorra aumentou, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se o que fazem corresponde ao clamor que me chegou, ou não. Eu vou saber. Então os homens, virando-se, foram a Sodoma. Abraão permaneceu parado diante do Senhor. Aproximou-se e disse-lhe: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, acaso os exterminarás? Não pouparás o lugar por causa de 50 justos que há nele? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, tratando justo e ímpio de igual modo. Longe de ti. O juiz de toda a terra faria um juízo justo? Não faria um juízo justo? O Senhor respondeu: se eu encontrar na cidade de Sodoma 50 justos, pouparei o lugar inteiro por causa deles. Abraão prosseguiu: eu me atrevo a falar, meu senhor, eu que sou pó e cinza. Se faltarem 5 para os 50, destruirás a cidade inteira por faltarem esses 5? O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei, se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se lá se acharem apenas 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não o farei. Abraão disse: não se irrite o meu senhor se ainda falo. Se lá se acharem apenas 30? Ele respondeu: também não o farei, se encontrar somente 30. Abraão continuou: já que tomei a liberdade de falar a meu senhor, e se lá se acharem apenas 20? Ele respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Por fim Abraão disse: que meu senhor não se irrite se falar mais uma vez, e se lá se acharem apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Então, tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor foi embora, e Abraão voltou para o seu lugar. Capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado à porta da cidade. Estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ele se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto por terra e disse: meus senhores, por favor, chegai à casa do vosso servo, pernoitai aqui, lavai os pés e amanhã cedo, ao despertar, seguireis vosso caminho. Eles responderam: nós podemos passar a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa.
Ele preparou-lhes um jantar e mandou assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Ainda não se tinham deitado, quando os homens da cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram a casa, moços e velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que entraram aqui em tua casa esta noite? Traze-os aqui até nós, para que os conheçamos. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: por favor, meus irmãos, não façais maldade. Tenho 2 filhas que não conheceram homem ainda. Vou trazê-las até vós. Fazei com elas o que quiserdes, mas nada façais a estes homens, pois vieram abrigar-se sobre o meu teto. Eles lhes disseram: sai da frente. Este aqui veio como migrante e pretende ser juiz. Vamos te fazer coisa pior do que a eles. Avançaram violentamente sobre Ló em pessoa e já estavam para arrombar a porta. Os hóspedes, porém, estenderam o braço, puxaram Ló para dentro de casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os que estavam fora, do menor ao maior, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Os hóspedes disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Genros, filhos ou filhas, todos os que tens na cidade, faze-os sair desse lugar. Vamos destruir esse lugar, pois grande é o clamor contra ele diante do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló saiu então para falar com os genros que iriam se casar com suas filhas, e lhes disse: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Os seus genros, porém, achavam que fosse gracejo. Ao romper do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as 2 filhas que aqui tens, para que não pereças no castigo da cidade. Como ele hesitasse e o Senhor o queria poupar, os homens tomaram-no pela mão, ele e a mulher e as 2 filhas. Fizeram-no sair e os deixaram seguros fora da cidade. Depois que os fizeram sair, disseram: escapa, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em parte alguma da redondeza. Foge para a montanha, se não quiseres perecer. Ló respondeu-lhe: não, meu senhor, por favor, teu servo encontrou graça aos teus olhos, e me demonstraste grande benevolência, conservando minha vida, mas não vou conseguir pôr-me a salvo na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Aqui perto há uma cidade onde posso refugiar-me. É pequenina. Permite que me ponha a salvo nessa cidade pequenina, e assim ficarei com vida. E ele lhe disse: pois bem, também nisso atendi ao teu pedido. Não arruinarei a cidade que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer até chegares ali. Por isso foi dada àquela cidade o nome de Segor. O sol estava saindo quando Ló chegou em Segor. O Senhor então fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo, vindos do Senhor desde o céu. Arrasou aquelas cidades e todo o distrito, com os habitantes das cidades, e até a vegetação do solo. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. De manhã, Abraão levantou-se e foi ao lugar onde antes estivera na presença do Senhor. Dirigindo o olhar para Sodoma e Gomorra, e toda a superfície para Sodoma e Gomorra, viu subir da terra uma fumaceira como a fumaça de uma grande fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da redondeza, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição, que arrasou as cidades que Ló havia morado, onde Ló havia morado. Depois, Ló subiu de Segor e foi morar na montanha. Ele e suas filhas, pois tinha medo de ficar em Segor. Com suas 2 filhas foi morar numa gruta. A mais velha disse à mais nova: nosso pai já é velho, e nessa terra não há homem para unir-se conosco, como se faz por toda parte. Vamos fazer nosso pai tomar vinho? Vamos deitar-nos com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Fizeram então seu pai tomar vinho. Naquela noite a mais velha foi deitar-se com seu pai, e ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova:
Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazê-lo tomar vinho também esta noite, e tu vai deitar-te com ele, a fim de manter viva a descendência de nosso pai. Também naquela noite fizeram o pai tomar vinho, e a mais nova foi deitar-se com ele. E ele nada percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Também a mais nova deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami. Isto é, filho do meu povo. Este é o pai dos amonitas de hoje. Veja bem, filho, filha, muita coisa, né, a ser coberta aqui, nesses dois capítulos. Claro, gente, o Antigo Testamento tem coisas que são difíceis ali de entender, né? Mas é palavra de Deus. A gente tem que entender que está dentro de um tempo diferente, um contexto diferente. Mais de 3 mil anos, quase 4 mil anos atrás. Contexto tribal, né? Você vê, existia no Antigo Testamento, no Oriente Antigo, até hoje é forte isso no Oriente, uma lei muito grande de acolher, né, os imigrantes, acolher na sua casa quem estava passando. Porque eles acreditavam que você muitas vezes poderia estar acolhendo o próprio Deus com a sua generosidade, sendo o anfitrião de um estrangeiro. E Abraão acolheu esses 3 homens que, na verdade, eram um sinônimo ali da Trindade, né? Às vezes aqui, a Bíblia chama também de anjo do Senhor, porque no Novo Testamento, muitas vezes, Deus e anjo do Senhor são a mesma pessoa, né? O Senhor ali presente. Deus acolheu esses 3 homens, Abraão acolheu esses 3 homens, que eram a imagem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e um desses homens disse, Sara vai ficar grávida. E Abraão não acreditou, porque Deus é especialista em impossível, né? Sara riu, mas Deus cumpre o que promete. E depois, Abraão entendeu que Deus iria lá a Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades e começou a interceder, né? Se tiver 50 justos, o Senhor destruiria? Não. Se tiver 45, se tiver 40, se tiver 10, não destruiria. Só que, infelizmente, Deus não achou nenhum justo lá, porque senão ele teria sido fiel à palavra que ele disse a Abraão, né? E por amor a Abraão, ele salvou Ló, que é primo, sobrinho de Abraão, tirou Ló de lá antes de destruir. Gente, mas a maldade daquele povo era tão grande, veja bem, você sabe que na Bíblia o verbo conhecer quer dizer ter intimidade sexual, né? Ló chegou, trouxe os anjos para a casa dele e os homens bateram lá no meio da noite gritando, traz os homens que entraram aí para a gente ter relações sexuais com ele, com os anjos. E eles queriam espancar Ló e entrar na casa de Ló à força. E Ló, tão desesperado, falou, não, vocês pegam a minha filha. Porque Ló, nesse momento, claro, não é um exemplo isso, mas, gente, o Antigo Testamento é outro planeta. Porque Ló sabia que se um estrangeiro na casa dele fosse violentado na cidade dele, a maldição que viria sobre ele e sobre a família seria eterna. Claro que isso não justifica dar a própria filha, né, para o outro abusar ao invés do estrangeiro. Mas também Ló percebeu que Deus estava ali. Era Deus. Então Ló falou, esses caras estão doidos? Imagina, eu vou entregar Deus para ele ser usurpado por essas pessoas. Então Ló, no desespero, falou, não, eu te dou a vocês a minha filha. Não está certo, né, gente? Que coisa horrível. Também pelo seu medo, o seu pecado ali, né? Mas os anjos cegaram aqueles homens. E ali você vê, gente, você vê o nível de maldade, o nível de depravação, o nível de impureza. Eu já disse esses dias atrás e repito. O pecado, a maldade, a impureza, a depravação atraem a ira de Deus. Deus é justo, Ele é bom, mas Ele é justo. Não estou julgando você, mas talvez você que viva na depravação, na impureza, no adultério, busque ajuda. Lute para vencer isso. Não está certo, não chame o errado de certo. Se você está vivendo uma vida afetiva, sexual, relacional diferente a que Deus pediu e mostrou que tem que ser, lute, não aceite o errado como certo. Sabe? Então, os anjos estavam ali e por atenção a Abraão eles tiraram Ló dali, mas Ló não queria sair. Os genros de Ló morreram ali porque não quiseram sair, acharam que era brincadeira, né? As pessoas não ouvem a voz do profeta. Tem que ouvir a voz dos profetas, né? E tem muitas perguntas que se levantam, né? Aqui nesse texto, né? Você sabe que o texto termina dizendo que as filhas de Ló tiveram relação com o próprio pai, né? Você sabe que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela é um livro muito
honesto, mostra todos os dramas humanos que você vê, história de assassinato, história de reencontro, história de pecado, história de salvação. É um livro que é um espelho da alma humana, né? E a Bíblia, por mais que a Bíblia não falou aqui que isso que elas fizeram está errado, não está escrito, mas a Bíblia mostra a gravidade desse ato, desse incesto, né? Mostrando as consequências, por exemplo. Uma se tornou o pai dos Moabitas, a mãe dos Moabitas, né? E outra mãe dos Amonitas, que são povos que foram inimigos de Israel por toda a eternidade, que mataram muitos judeus, que lutaram contra o povo de Deus, que se tornaram pagãos, adoraram ídolos. Então as consequências de um pecado gravíssimo como esse, sabe? A gente tem que... Por que a Bíblia diz que a gente tem que buscar o autodomínio, o equilíbrio também afetivo, sexual? Porque se a gente não busca, a pessoa perde a noção, vive como um animal. Abusa dos próprios familiares, abusa das pessoas que não tem nada a ver. É o pecado, gente. O mundo de hoje precisa viver a pureza, precisa viver o autodomínio, precisa viver o equilíbrio. Não é só o prazer que vale, faz a vida valer a pena. Mas se a gente não refreia, se a gente não educa, se a gente não ensina os nossos jovens, as nossas crianças, a consequência vai ser isso aqui. Mas hora menos hora, a destruição, né? Enfim, a gente está conhecendo a história da salvação, conhecendo mais um livro bíblico, né? E a tarefinha de hoje é você ler o livro de Jó, capítulo 7 e 8. Jó 7 e 8. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Por favor, comenta aqui agora, nem que seja uma linha, duas, o que você entendeu, o que ficou mais forte para você, o que mexeu com você do que foi falado aqui, da leitura, da reflexão. Tá? E nós estamos conhecendo a Bíblia, gente, como um todo. Tem coisas chocantes no Antigo Testamento, tem coisas profundas, tem coisas que revelam, né, o pensamento da época, o contexto no qual a civilização estava, né, uma sociedade tribal, violenta, é outro mundo. Mas a gente tem que entender, porque é a palavra de Deus, tem o contexto humano, mas tem a revelação de Deus ali também. Escreva aqui o que você entendeu, o que tocou você, e até amanhã. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Juntos, o nosso programa dessa terça-feira. Que satisfação ter você na nossa sintonia. Deus abençoe você, tua vida, teu coração, tuas intenções, teus sentimentos. Saiba que esse programa vai ser muito abençoado e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, Deus vai abençoar você, Deus vai levantar você que está caído, Ele vai falar com o teu coração. E a palavra de Deus, saiba disso. A palavra de Deus tem o poder de nos levantar, de nos libertar, de dividir ao meio, né, as articulações, a medula, como disse a própria citação a Timóteo. E é muito interessante quando a gente faz a experiência de ser de fato alcançado pela palavra pregada ou na escritura ou que alguém nos traz e ser levantado mesmo pela palavra. Olha, hoje eu fiz essa experiência de ouvir uma palestra, é tão bonito, né? A gente não acha que a gente que prega não precisa também ouvir. Claro que precisamos, né? Ainda mais. Eu fiz a experiência de ouvir uma palestra tão bonita, de um irmão tão abençoado que me edificou. E eu vi ali o poder da palavra de Deus pregada, né, gente? É fantástico, é um instrumento, é Deus falando com a gente, é um instrumento profundo de libertação. Olha, não deixe de ler a Bíblia, de se entregar à palavra, de viver a palavra, porque é certeza de vitória, de libertação, de êxito em Deus, tá certo? Quero acolher com muito carinho a Juliana Moraes. Boa noite, Ju, seja muito bem-vinda. Boa noite, padre. Que alegria ter você aqui, viu, filha? Alegria toda minha. Teve vigília essa madrugada, né? Fiquei sabendo. Sim, rezamos muito, graças a Deus. O povo
a gente vai com essa disposição de interceder pela nossa nação, né? De interceder pelo nosso povo, as nossas famílias. Então é um momento de muita graça, de muita bênção. O Cris foi também essa madrugada? O Cris é companheiro. Nosso cinegrafista, gente, aqui na câmera 2. Joga a imagem aqui na câmera 2 só para eu falar com o Cris e se puder a gente mostra ele. Ele vai para as orações, passou a madrugada rezando lá com a Ju, com os missionários da Canção Nova. Que legal, hein, Cris? Gostei de ver. Continue assim. Engasgando aqui, gente, desculpa. Tomar até um pouquinho de água. Hoje em dia tem que tomar cuidado para engasgar ou para tossir, né? Porque todo mundo... Tá todo mundo de máscara aqui no estúdio, é lógico, exceto eu e a Ju, né? Que estamos aqui, temos que falar, é mais difícil. Mas só engasguei mesmo, viu? Você até ouviu o barulho da água, com certeza. Com o microfone aqui bem pertinho, né? Mas, gente... Que legal, que bom a gente poder prosseguir a nossa inspiração desses 5 programas com o tema Passos Necessários para Superar o Desânimo e a Ansiedade, o desânimo. E eu quero já começar lendo a palavra e eu vou deixar a palavra como o primeiro degrau ali da nossa reflexão. Depois eu vou refletir sobre muitas coisas e vou amarrar com essa mesma palavra. Veja bem. Salmo 42, o versículo 12. Estava dizendo para Juliana que eu estudei em outras traduções, em outras Bíblias, né? E aqui da CNBB eu fui ver, varia, né? De Bíblia para Bíblia, tem umas que seguem a tradução da Septuaginta, que é a Bíblia que foi escrita em grego pelos rabinos de Alexandria. Outros seguem a Vulgata, que é a Bíblia que foi traduzida do hebraico e do grego por São Jerônimo em Belém, na Gruta de Belém. Outros seguem a antiga Torá do hebraico e do aramaico, maioria em hebraico, né, na verdade. Mas na tradução da CNBB é o Salmo 42, versículo 12. Só o versículo 12. Esse versículo é muito bonito, muito especial. Isso. Veja só. Por que estás triste, minha alma? Por que gemes dentro de mim? O salmista está reconhecendo, né? Tem alguma coisa errada ali. Não é esse o caminho. É preciso voltar e começar de novo. Não é? Olha só. O salmista está reconhecendo. Por que está triste, minha alma? Por que gemes dentro de mim? Isso para cima. Por que gemes dentro de mim? Espera em Deus, ainda poderei louvá-lo, a Ele que é a salvação do meu rosto, o meu Deus. O salmista aqui, meus irmãos, Salmo 42, versículo 12, ele está dizendo o seguinte: por que está triste minha alma? Por que gemes dentro de mim? Ele está reconhecendo que existem sim momentos de tristeza. E não ache que porque você é cristão ou porque você é uma pessoa que reza que coisas difíceis, às vezes até ruins, não vão acontecer com você. Gente, a vida humana é a vida humana, né? Ela está repleta de desafios, de realidades difíceis, sim, fazem parte da nossa vida humana. As dificuldades, os problemas. Mas olha o que o salmista está dizendo. Por que está triste minha alma? Por que você está gemendo dentro de mim? Ele reconhece que existem sim, às vezes desânimo, ansiedade, tristeza, mas ele diz no finalzinho, espera em Deus, eu ainda poderei louvá-lo. A Ele que é a salvação do meu rosto, o meu Deus. Como eu disse, o salmista reconhece que existem situações, filho, filha, que verdadeiramente geram tristeza, geram apreensão, geram desânimo, geram medo, mas ele diz... Ele está dizendo para a alma dele mesmo, ele está conversando com ele mesmo, né? Mas minha alma, espera em Deus, você vai louvá-lo, ele vai agir. Então a gente precisa entender que existirão momentos de tristeza, existirão momentos de angústia, existirão momentos nos quais a gente vai ficar desanimado? Vão existir. Às vezes nós vamos ser acertados pela vida, pelas coisas, pelas calúnias, pelos problemas, mas... se a gente espera em Deus, a gente vai louvá-lo novamente. Porque, como diz um outro salmo, Salmo 37, nunca vi um justo só, sem a assistência de Deus, sem o consolo de Deus, sem ser levantado por Deus nos momentos de dificuldade. Veja bem, nós estamos falando sobre ansiedade e desânimo.
Você viu que nos 2 primeiros programas eu centrei mais a minha reflexão na realidade da ansiedade, o que a causa, os gatilhos psíquicos, intrapsíquicos, as coisas que acontecem que nos levam à ansiedade. Contudo, no programa passado, o 3º dessa série de 5 programas, e nesse que é o 4º, eu abordarei mais a realidade do desânimo. Estudando sobre o desânimo, né? O desânimo é uma coisa, o nome já diz, né? Desanima, do latim, quer dizer sem alma, né? É aquela desmotivação que mata a gente por dentro. Você sabia que o desânimo, ele geralmente é causado por 3 coisas, 3 matrizes, 3 raízes. 3 realidades que causam geralmente o desânimo. A primeira delas é o cansaço. Você sabia que muitas vezes o nosso desânimo vem do cansaço? Isso é provado hoje cientificamente. Existe, por exemplo, as pessoas que vivem em depressão, por exemplo, tem a depressão de cunho genético, tem a depressão de cunho factual, aconteceu uma coisa que atingiu a pessoa, uma perda, um sofrimento, e ela caiu naquela depressão, e tem aquilo que é chamado, que os especialistas chamam de depressão orgânica. O que é a depressão orgânica? É esse cansaço, a pessoa vai dando e desgastando emocionalmente, desgastando psicologicamente, se desgastando espiritualmente. Chega uma hora que a pessoa entra num desânimo, numa prostração. Então, primeira raiz do desânimo é o cansaço. Segunda raiz do desânimo é a frustração. E a terceira raiz para o desânimo é o medo. Vou falar sobre cada um deles. Falando primeiro sobre o cansaço. Tem muita gente desanimada porque não descansa. Você sabia que não é pecado descansar? Não é pecado. Até Deus, depois da sua criação, no 7º dia, Ele descansou. E Ele santificou, né, no Antigo Testamento. Se seguia isso, a gente não guarda mais o sábado, porque Jesus ressuscitou no domingo e nós somos cristãos, né? Então, Ele mudou a ordem ali vigente. Mas até então o 7º dia era santificado, e para os judeus ainda, os judeus que vivem com fervor a sua religião, eles levam muito a sério o sábado, eles descansam, eles se dedicam à família, eles se dedicam à oração. Todo mundo precisa descansar. Não queira dar um de super-herói que não vai dar certo. Claro, tem gente que fez do descanso um modo de vida. Não é isso, né? Não é ser preguiçoso, mas a gente tem que se permitir descansar. Sobretudo o descanso, da cabeça. Quanta gente que a cabeça não para. Deita na cama, mas a cabeça não para. Não consegue descansar. É sempre pensando em alguma coisa. Olha, aprenda a descansar. Aprenda a fazer o que você pode e a deixar na mão de Deus o que você não pode. Não queira resolver tudo. Tem muita gente que é assim, que é centralizador. Esses dias eu atendi uma pessoa, com muito respeito eu cito, porque não foi confissão e a pessoa mesmo trabalha também com a evangelização, já falou em pregação, isso, né? Ela era muito centralizadora, muito centralizadora. Ela não deixava os filhos fazer as coisas do filho, mas ela arrumava a roupinha do filho, ela arrumava a lancheira do filho, ela arrumava isso para o marido, arrumava aquilo, arrumava isso. Aí no final, depois de um tempo, ela surtou, teve mesmo um problema sério, e começou a brigar com o marido e brigar com o filho. Aí o marido e o filho falaram, mas você não deixa a gente fazer. Como é que você está culpando a gente por você estar estressada? Olha só, ela era centralizadora e depois ela não aguentou, né? E é até pedagógico, mãe, você não fazer tudo para o teu filho, para ensinar que ele não é o centro do mundo, e para ensinar que ele precisa sim arrumar a caminha dele. Mesmo você que tem condição, que tem secretária em casa, eu acho pedagógico demais deixar o filho, desde criança, arrumar a própria cama. Não vai matar. E é um senso de responsabilidade que você vai criando na criança, desde novinho, novinha, sabe? Agora, tem gente que é centralizador, quer fazer tudo, depois surta e bota a culpa nos outros. Calma, você não precisa abraçar o mundo. No fundo, você sabia que isso é um pecado? É o pecado que os padres do deserto chamavam de filáusia, o querer se colocar no lugar de Deus, o achar que tudo depende de você. Tem gente que é assim, se lá na família tudo não passar pela mão da matriarca, não vai funcionar. Que não vai funcionar e o dia que a senhora morrer?
a família vai continuar vivendo. Você não é eterna, minha filha. Você não é eterno, meu filho. Para de querer fazer tudo. Para de achar que você é Deus, que tudo tem que passar pela tua mão. Se não for do teu jeito, não tá bom. Deixa a vida correr. Deixa as pessoas acontecerem. Deixa a família acontecer. Sem ficar prendendo tudo. E descansa, aprenda a descansar. Olha, melhor do que uma casa perfeita, uma casa limpíssima, é pessoas vivendo felizes e em paz dentro dela. Tem gente que em nome da limpeza da casa gera um inferno dentro de casa. O cansaço gera desânimo. Descansa a mente. Deixa as pessoas fazerem a parte delas. Não queira centralizar. E o centralizador parece que é interessante, né? No fundo é uma vaidade, é um orgulho ali, rustido. Ele tende a botar a culpa nos outros. Ai, padre, todo mundo espera de mim. Mas por que será que todo mundo espera? Talvez eles estão esperando porque você está assumindo demais o que não é teu. Você está querendo salvar o mundo. Quem salvou o mundo foi Jesus, filho. E a gente precisa se deixar salvar por Ele a cada dia. O descanso é importante. Segunda gênese do desânimo. Geralmente, o desânimo é gerado pela frustração. O que é a frustração? É a não correspondência de um desejo, de um sentimento. Eu já falei isso aqui há poucos dias, né? Há uns programas atrás. E existe uma solução para isso. A solução para o cansaço é o descanso. Quando cansar, não desista, descanse. Não queira desistir porque você cansou. Aprenda a descansar. E para a frustração, a saída é trabalhar na cura das nossas emoções em Deus. Eu escrevi o livro Curar-se. Como é que é? Curar-se para ser feliz. O padre às vezes confunde os livros, viu, gente? Eu escrevi 7, dá um nó na cabeça. Curar-se para ser feliz, que fala justamente da cura das emoções e dos afetos. Não é porque você se frustrou com uma coisa que não deu certo que aquilo tem que definir quem você é. Tem gente que porque não conquistou uma coisa, vive a vida inteira amarga, fazendo a vida dos outros um inferno. Calma, não precisa ser assim. Busca cura para essa ferida. A sua frustração não pode definir você, não pode desanimar você. E para vencer a frustração é preciso ressignificar. Como dizia Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ressignificar, dar um novo sentido, sabe? É preciso aprender a lidar com as crises, dar um novo sentido para isso. Sempre, como dizia o salmista na passagem que o padre leu aqui no início, dando um sentido de esperança, de fé. Espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo. Claro, talvez não é do jeito que eu imagino, a vida é dura, gente. Olha para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Você vai ver ali uma síntese de uma vida cristã. Eu escrevi no meu novo livro, Curar e Restaurar o Masculino, muito sobre Paulo. Gente, o que esse homem foi forjado no seu caráter, pelos sofrimentos. Nossa! E a gente tem que buscar mais isso mesmo, é a conversão do nosso caráter, porque tem gente que é viciada em libertação, né? Tudo é libertação. Vem aqui, padre, dá uma bênção para tirar a ação do diabo. Olha, o diabo sai com a bênção, mas o caráter mal não sai não, é preciso trabalhar, é preciso rezar, é preciso converter-se, é preciso assumir que tem coisas ali que precisam ser melhoradas, né? Então, os sofrimentos da vida, as frustrações, eles concorrem para o nosso bem. Se a gente os enxerga, como disse o salmista na passagem que o padre leu, sob a ótica da fé, se a gente o engloba no todo que é a nossa vida e dá para tudo isso um sentido de fé. Tudo bem, não aconteceu do jeito que eu queria, talvez essa frustração até me desanimou, mas eu olho para Deus e eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar fazendo o meu melhor para honrá-lo, mesmo que eu não entenda, eu vou lutar contra esse desânimo, eu vou dar um novo sentido para essa frustração, eu vou curar a emoção ferida, a mágoa, a marca, a amargura que essa frustração deixou em mim, mas eu não vou parar nisso, eu tenho um Deus poderoso, sabe? É preciso entender que a frustração, se você não trabalha, se você não dá um novo sentido, ela te leva ao desânimo e ela te paralisa. E a terceira realidade, que gera geralmente o desânimo, é o medo. E a gente sabe que o medo tem coisas muito boas no medo, ele serve de aviso, ele pode nos ajudar a evitar o mal, né? Se a pessoa não tem medo de atravessar, por exemplo, a Via Dutra, que é a rodovia federal que liga São Paulo e Rio de Janeiro, que passa aqui a 1 quilômetro daqui, se for, acho que até menos,
pertinho aqui de onde está a Canção Nova, de onde está esse estúdio. Se a pessoa não tem medo e atravessa ali, os carros estão andando a 110, 120, o limite é 110, né? Tem gente que anda mais, a gente sabe, infelizmente. Então, se a pessoa não tem medo e atravessa lá uma hora, ela vai ser atropelada. Então, existem coisas boas no medo. O problema, sabe, é quando o medo paralisa, quando ele leva a más decisões, quando ele causa desespero, quando ele prostra a gente no desânimo. Olha, e sobretudo nesse tempo de pandemia, cuidado para não se deixar contaminar por esse medo, por esse desespero, por uma histeria coletiva. É tanta gente falando, padre, meu Deus, todo mundo vai morrer, padre. Tantas más notícias. Filho, filha, calma o teu coração, olha para Deus. Olha, a gente tem que enfrentar as crises com um sentido de fé, com um sentido de esperança, olhando para Deus, não podemos deixar as coisas confundirem a gente, não. Porque tem gente que fica falando, padre, isso tudo que está acontecendo é um sinal. Filho, filha, acalma o teu coração. Claro, a gente acredita na parousia, na segunda volta de Jesus, mas se Jesus não vier, você vai a Ele. Mais hora, menos hora, né? Todos nós vamos morrer. E o que a gente tem que fazer é estar preparado, com a vela acesa, com a lamparina, a lanterna. A lamparina, né? A imagem que Jesus usa no Evangelho, acesa. É isso que a gente tem que fazer. E não ache que está acabando o mundo. Olha, gente, é só olhar para a história. Tive um grande professor de latim, o professor Padre Júlio Comba, que Deus o tenha, salesiano. Ele dizia sempre o provérbio latino para nós nas aulas: Historiae magister et vitae. A história é mestra da vida. É só olhar para trás. Gente, por exemplo, você sabia que a tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas? Você sabia que a peste negra ou a peste bubônica matou mais de 50 milhões de pessoas? A varíola, mais de 300 milhões, o tifo, mais de 3 milhões. A humanidade passou por isso e não acabou o mundo por causa disso. Sabe? Não acabou o mundo. Infelizmente, são momentos que a história apresenta, que a gente já viveu. E muita coisa lá atrás que não foi documentada. Os cristãos já enfrentaram muitas provações, perseguições, martírio, sobretudo nos 3 primeiros séculos do cristianismo, até o Edito de Milão com Constantino, não é? Gente, o mundo não acabou. Claro, a gente espera a segunda vinda de Jesus, esperamos, mas a gente tem que esperar, como diz a canção, né? A santidade da nossa vida apressa essa vinda do Senhor, como nos ensina o Padre Jonas, mas com serenidade. O que você tem que fazer? Trabalhar na sua conversão, abandonar os maus caminhos, procurar ser uma pessoa de Deus, evitar o pecado, buscar sincera conversão. E o cardeal Sarrat tem uma frase, ou Sara, né, que a gente fala aqui no Brasil, uma frase muito bonita que ele diz assim, olha, cuidado quando você for falar sobre a misericórdia de Deus. Deus é misericórdia para com aqueles que se convertem e se arrependem, e não para com aqueles que decidem continuar no pecado, né? Então, não tem que ter medo, busca a sua conversão, se arrependa, muda o que você precisa mudar, nem que te custe, mude para obedecer a Deus, porque quem obedece a Deus, quem faz a vontade de Deus, sempre vai colher frutos maravilhosos, vai ser recompensado nessa vida e na outra, e vai ser feliz, tá certo? Então, espera em Deus a minha alma, não se deixe dominar minha alma pelo desespero, não deixe que a tua alma hoje seja dominada pelo desânimo que vem do medo, pelo desânimo que vem das notícias que geram medo, calamidade. Não deixe sua alma se dominar pelo cansaço excessivo, não deixe sua alma se dominar pela frustração que gera o desânimo. Combata tudo isso com a oração, dando um sentido de esperança e tendo fé em Deus. Tendo fé. Sabe, é um momento difícil que a gente está vivendo. Claro que é. Talvez você tenha perdido familiares já. O Padre Charles, que é membro da Canção Nova, perdeu um irmão jovem que morreu em virtude do Covid. Talvez você tenha perdido Covid-19. São momentos difíceis. Mas não vamos perder a esperança. O nosso foco é estar com Deus. O povo de Deus ao longo da história enfrentou muitas batalhas, mas eles superaram todas, acreditando no poder de Deus. E nós vamos superar também. Espera em Deus. Ele está trabalhando, sim, ao teu favor. Se você se arrepende, busca-o e o coloca como sendo a tua vida, ele vai realizar maravilhas. Creia, mas dê o passo de obedecer. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente tem que romper com estruturas de vida para obedecer a Deus. Ah, filho, mas Deus não se deixa vencer em generosidade, filha querida.
Se você rompe com o que for para obedecer a Deus, tenha certeza que a graça dele vai vir superabundantemente sobre você e vai te envolver, te levantar, te abençoar, te curar, te colocar no caminho certo. Brevíssimo intervalo, rapidinho a gente está de volta, não sai daí, tá? No segundo bloco você vai interagir, enviar seu WhatsApp, sua mensagem via Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, e o Padre vai estar aqui para acolher você, para abençoar a tua vida e o teu coração. Rapidinho estamos de volta. De volta esse programa para ser feliz. Peço desculpa, tinha esquecido de ligar o meu microfone, mas agora sim. Gente, o tema de hoje está muito especial, os passos que a gente precisa dar para superar a ansiedade, o desânimo. O Padre falou aqui realidades que estão na gênese, na raiz, às vezes, dessas realidades, do desânimo em especial, né? O cansaço, a frustração, o medo. E também eu quero receber a tua participação. Via sua pergunta, seu pedido de oração. Olha, eu estou aqui para ser padre para você, para abençoar você. Eu sou padre por causa de você. E é um prazer, uma satisfação chegar até você, entrar na tua casa, levar uma palavra de ânimo, de conforto. Às vezes uma palavra dura também, né? Mas uma dureza saudável, salutar, que leva você para a palavra de Deus, para obedecer o Senhor, né? O padre é pai, às vezes, pai espiritual, e o pai às vezes tem que chegar firme para levar o filho para o caminho certo, não é? Na fé. Gente, vocês podem mandar já, você já pode enviar sua mensagem via Instagram, já vai aparecer aí na sua tela, via Facebook, via Twitter, também você pode enviar sua mensagem via WhatsApp. E nesse comecinho do segundo bloco, eu sempre gosto de apresentar os produtos da Canção Nova. E olha, vou mostrar aqui para a câmera 2, para o Cris. Esse é o novo livro do Padre Roger Luiz, meu amigo, meu irmão de comunidade. O Padre Roger Luiz escreveu esse livro sobre o avivamento, não é? Avivamento, um chamado, é um lançamento, está muito bonito, sobretudo para quem gosta de viver essa espiritualidade bem carismática, é uma ótima pedida. Você encontra esse livro do Padre Roger Luiz, tem outros títulos também que ele já escreveu, próprio Profecia do Avivamento e tantos outros que são livros, né? Você os encontra no loja.cançãonova.com. E aqui está o meu livro, Conquistando a Liberdade Interior. Gente, esse é um dos livros que eu mais gosto. Como eu disse, tive a oportunidade de escrever 7. Mas esse eu gostei demais, porque esse fala desse processo tão saudável, tão necessário, da gente encontrar essa liberdade dentro da gente, né? A liberdade começa dentro, na alma, no coração. Se a gente se liberta de dentro para fora, não há nada que possa nos sugestionar, nos subjugar. loja.cançãonova.com. Esse livro fala sobre a cura das raízes da própria história, as feridas do passado, a libertação dos vícios. Nele eu dei meu testemunho, tá bem bonito. E o CD, A Cura da Alma Feminina, vou até virar um pouquinho aqui, comigo, com a Adriana, com o Juninho Cassimiro. São 4 canções minhas que entraram aí. Eu cantei uma só, uma com a Adriana, uma com o Juninho e outra eu dei para a Adriana interpretar, né? Eu entendi ali que ficaria melhor na voz de uma mulher. Mas está muito bonito esse CD, orações, canções, feito para a cura interior das mulheres, mas com certeza vai abençoar também você que é homem. E nesse momento, segundo bloco, comecinho aqui, eu gosto sempre de agradecer demais você, querido sócio evangelizador da Canção Nova. Obrigado! Você que mantém essa obra, que ajuda a Canção Nova, que faz a evangelização da Canção Nova acontecer. Deus lhe pague. Você sabia que a Canção Nova é uma obra de Deus belíssima, linda? Nós temos obras sociais, nós evangelizamos 24 horas por dia através dos meios de comunicação, sem propagandas comerciais. Quem nos ajuda são sócios, as pessoas que se tornam sócias e que mensalmente contribuem com uma quantia através do débito automático, através do cartão de crédito. Você pode se tornar um sócio agora dessa obra, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder para fazer a evangelização acontecer. Acesse agora clube.cançãonova.com e se torne um sócio dessa obra de Deus que é a Canção Nova. São João Paulo II dizia que quem ajuda uma obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Então evangelize com a gente, tá certo? Muito obrigado desde já, filha querida, que Deus lhe pague. E olha só,
eu recebi uma cartinha. Gente, que bênção. Muita gente mandando carta. A Cília, ou Cília Conceição Silva, acho que é a Cília, do bairro São Miguel, em Passa Quatro, mandou uma cartinha pedindo oração. Obrigado, viu, Cília? E também recebi uma carta da Luciele Aparecida Lopes, de Jaceaba, Minas Gerais, também pedindo oração. Fiquei muito feliz, viu? Olha só, pleno século XXI, muita gente ainda usando esse recurso lúdico, esse recurso tão simpático que é a literatura, a carta escrita. Eu gosto muito de carta, para ser sincero, fico muito feliz quando enviam, tá certo? Gente, quero chamar já uma mensagem no WhatsApp aqui para nós. Enviaram vídeos também para nós, muito bonitos. Tem várias mensagens aqui no Instagram. Aliás, enquanto eu vou ali para o WhatsApp, já quero saudar aqui no meu Instagram a Dilma Souza de Camargo pedindo oração. Claro, Dilma, Padre, não esquece, reza por você. Jesus está contigo, coragem. Está dizendo aqui de uma batalha que ela enfrenta, emocional também, não é? A Lidiane pelo Instagram pedindo pelo fim da pandemia. A Wanda Cunha dizendo que está acompanhando o programa, gosta muito do programa. Obrigado, Wanda. A Rosa Regina, do Mato, está dizendo, eu sou muito ansiosa, Padre, acabo sofrendo por antecedência. Filha, é um problema de muitos de nós, né? A oração ajuda muito e o contato com a Bíblia também, porque a palavra de Deus, ela centra nosso coração, nossa mente no essencial. Ela nos tira dos muitos barulhos desse mundo e nos centra no que é essencial, tá certo? Então vamos lá para a mensagem via WhatsApp. Boa noite, Padre. Me chamo Nazaré Saraiva. Já faz quase 2 anos que faço tratamento de depressão e ansiedade pós-parto. No início foi muito difícil, pois achei que iria ficar louca, Padre. Hoje já estou, com a graça de Deus, bem. Nosso monitor sumiu aqui, Joana. Eu acho que para quem está em casa está aparecendo, né? Mas para mim aqui sumiu, voltou já. No começo achei que iria ficar louca, hoje já estou bem com a graça de Deus, estou bem melhor. Não fiz uso de medicamentos, apenas faço terapia. Mas ainda tenho sofrido muito com ansiedade. Devido a tudo que sofri, acabei me fechando para gerar uma outra vida, outros filhos. Sofro com isso, pois sempre sonhei em ter mais filhos. Mas me sinto impotente enquanto mãe, e tenho muito medo de passar novamente por tudo que passei. Peço uma palavra e suas orações. Nazaré, em primeiro lugar, filha, meu carinho a você, meu respeito ao teu sofrimento, né, a tua dor. Eu já acompanhei uma mulher que sofreu com a depressão pós-parto, eu vi o quanto que é difícil, uma barra mesmo. Nazaré, em primeiro lugar, você precisa fazer um bom acompanhamento com o seu médico e ouvir o que ele tem a dizer, né? Por que essa depressão aconteceu? Foi algo genético? É claro que nem sempre é tão exato. Mas perguntar, conversar com o seu médico sobre a possibilidade de ter mais filhos, o que ele diz, o que a ciência diz também. Deus fala através da ciência, né? Quais são as probabilidades, qual é a possibilidade. Mas também, filha, busca, através da terapia, você já está fazendo, mas também através da oração. Busca se fortalecer em Deus. E você sabia que existe uma dimensão de sacrifício na fé, na vida humana em geral, mas em especial na fé. Por exemplo, tem muita mãe que se sacrifica pelo filho, engolindo sapo, não desistindo. Tem muita mulher se sacrificando para manter o casamento, para sustentar a família, para manter a família em pé. Tem muita gente se sacrificando, engolindo sapo para sustentar uma amizade, um relacionamento. Então existe uma dimensão de sacrifício. Você viveu parte do seu sacrifício. E você hoje precisa equacionar as coisas dentro de você, conversar muito com seu marido, rezar muito. Mas se você está numa idade boa, se você quer ter mais filhos, se o médico diz que não há nenhum risco à sua vida direto ali, claro, você vai rezar para Deus curar as consequências que deixou essa depressão, medo, angústia. Mas se esse é o teu sonho, e se esse é o projeto de Deus para você, filha, você vai ter que encarar. Porque tem medos dos quais a gente foge. Agora tem medos que a gente tem que enfrentar. Me perdoe, mas às vezes na vida a gente precisa catar o touro pelo chifre, né? Você tem só aquela estrada, tem uma metáfora muito bonita, antiga, tem uma estrada que você precisa passar. E você precisa passar. Você tem que trabalhar, você tem que se alimentar, mas tem um touro ali naquela estrada, te botando medo.
chega uma hora que ou você fica ali, perde tudo, morre de fome por causa do medo do touro, ou você cata o touro pelo chifre e vai. É um termo, né? Em Minas se usa muito, né? Catar o touro pelo chifre, pegar o touro pelo chifre. Mas às vezes, mais uma vez eu digo, ponderando as consequências, conversando com o marido, conversando com o médico, ponderando a sua saúde, se você tem condições, conversando também com o seu terapeuta, sabe? Na vida existem riscos que valem a pena correr, é um sacrifício. Agora, se o médico falar para você, não, você corre o risco de viver, você vai viver tudo isso, você vai colocar em risco a sua vida, aí a reflexão é outra, né? Aí a reflexão é outra, precisa ser maduro, mas também precisa ter espaço para fé no teu coração. Talvez tudo que essa primeira gravidez causou de transtorno vai ser a segunda gravidez que vai curar. Eu já atendi mulheres que viveram uma gravidez complicadíssima e se aventuraram, se abriram à vida, né? Deus é sempre a favor da vida. A vida é dom de Deus. Mas, como eu estava dizendo, viveram uma gravidez difícil, mas na segunda vez se abriram à vida, correram o risco, cataram o touro, pegaram o touro pelo chifre, e foi justamente a segunda experiência de gravidez que curou todos os traumas da primeira, porque foi uma bênção. Às vezes, Deus nos leva no local onde nós fomos feridos anteriormente, para ali nos curar. Às vezes, Deus nos leva no local onde a ferida nasceu, na experiência, no relacionamento, para dali você dar um novo sentido e ser curado. Sabe? Isso é muito interessante. Pensa por esse lado, tá bom? Olha só, ainda pelo Instagram, a Márcia Cantão aqui conosco, a Ivanise Santiago pedindo oração pela família. Muita gente pelo Instagram, estou feliz de ver aqui a movimentação. Que bênção! Olha só, quero abraçar com muito carinho a Mary Ellen, que está com a gente aqui, pedindo oração, né? Ela está dizendo, padre... não, desculpa, eu acabei perdendo essa mensagem aqui, desculpa. A Mary Ellen está com a gente. A Emily Cunha, de Belo Horizonte, pedindo oração para um emprego. Também, gente, mais uma vez eu vou dizer, se alguém tem alguma mensagem aqui pelo Instagram, pelo Facebook, que seja pessoal... Por gentileza, já escreve no topo da mensagem. Padre Adriano, é confidencial. Porque é instintivo, né? Eu tô lendo, comecei de cima para baixo. Se estiver lá no final, eu já falei o seu confidencial. E eu não posso, né? O padre é o homem do sigilo, precisa ser. Tá certo? Me ajuda então nesse sentido. A Natália Moreno dizendo, padre, o programa tá ótimo. Olha só que legal. A Bruna tá pedindo oração aqui pela sua irmã. Muita gente com a gente aqui, também pelo Facebook. Olha, graças a Deus, as interações não param. Pessoas fazendo acontecer com a gente aqui o nosso programa. Pelo facebook.com/Padre Adriano Zandonal Oficial. Olha só, estou recebendo várias mensagens, várias interações. A Leila Maria pedindo oração pelo seu filho Odirley, que se recuperou do Covid-19. Que bênção. Infelizmente, nós recebemos a notícia de muitos mortos no Brasil, né, pelo Covid-19, mais de 50 mil. Mas foram mais de 570 mil curados também. Que bênção, né? Apesar, a gente sofre pelos mortos, mas também celebra o de bonito, o que de bom está acontecendo, né? Tem que celebrar, tem que encontrar aí um sentido de esperança, né? A Sergiana Almeida pelo Facebook também. A Célia Vieira dizendo, padre, eu estou com muita dor no abdômen, ninguém descobre o que está acontecendo, ela está comigo pelo Facebook, peço oração, porque isso está me deixando bem triste, deprimida. Vamos rezar, Célia, sobretudo diante do Santíssimo, tá? Eu quero chamar agora um vídeo que enviaram para nós, com perguntas referentes ao tema de hoje. Olá, Padre Adriano, a sua bênção. Eu me chamo Maria Raquel, sou de Vitória do Espírito Santo. Fazem 7 dias, Padre, que eu perdi a razão da minha vida, o meu porto seguro, o meu viver, o meu tudo, que é o meu pai, que foi vítima do Covid. Eu acho que eu tô no caminho certo, né? Porque eu tô em pé, porque minha mãe também tá na UTI e eu tô na graça. Mas eu gostaria de saber do Senhor, o que mais eu posso fazer, Senhor, para me dar forças para superar esse momento? Eu creio num Deus que é amor e que é misericórdia, e que foi isso que Ele sempre ensinou pra gente, pra todo mundo da nossa casa.
Creiam que Deus está sempre com vocês e que tudo que Ele faz é por amor. E é nisso que eu me apego, mas eu gostaria de saber do Senhor se teria outra coisa, uma palavra de carinho, tá bom? Beijo, fica com Deus. Filha, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu vídeo e meus sentimentos a você, toda a sua família, por essa perda inestimável, né, como você bem disse. Também me comprometo aqui a rezar pela sua mãe. E filha, o luto ele é complexo, né? É difícil lidar com o luto. Eu penso, sendo bem honesto, que você ainda está no meio da tempestade, né? Tua mãe ainda está na UTI, você está ainda lidando com todas as coisas, a tua ficha vai caindo gradativamente, vai cair um pouquinho depois que passar tudo isso, né? E você vai ter que viver as fases do luto, o processo do luto, da perda, que a gente está no meio da pandemia e é tão triste que as pessoas não podem nem velar, né, os seus entes queridos falecidos por essa terrível doença, né, em consequência dessa terrível doença. Então você vai ter que viver as fases do luto, mas olha, como a Ju está bem solando aqui, né, a música do Diácono Nelsinho, né, quem me segurou foi Deus com seu amor de pai. Esse é o momento, filha, de você de fato estar nos braços de Deus, no colo de Deus e deixar Ele segurar você, sabe? Esteja mesmo no colo de Deus, nos braços de Deus e deixa Ele te segurar, deixa Ele te consolar. Tem situações nas quais palavra humana nenhuma é capaz de confortar, né? Mas a palavra que eu te dou é essa. Nesse momento difícil, Deus está com você. Nesse momento no qual a vida te deu bordoadas, né? Perdas inestimáveis, Ele está com você. Eu já usei, acho que até eu contei aqui, essa metáfora que um judeu certa vez me contou, lá em São Paulo, gostoso de morar em São Paulo, é que eu tinha amigos judeus, libaneses, do rito maronita, lá a gente convivia muito, né? Cidade muito grande, uma cidade, uma cosmopolita, né? E esse judeu uma vez me contou a história que aconteceu num campo de concentração. Diz que 2 rapazes judeus que estavam no campo de concentração tentaram fugir e foram pegos. Então, para dar uma punição que mostrasse a todos, que servisse ali de um cala-boca e de um sinal de medo para todos, o responsável ali pelo aquele campo de concentração pegou aqueles 2 jovens, reuniu todos os judeus e os enforcou no patíbulo ali na frente de todo mundo. E um dos jovenzinhos que estava vendo aquilo começou a falar: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? E diz que do lado dele, diz a história, né? Esse judeu me contando, estava um judeu mais velho, muito sábio, um homem de muita fé, que tinha perdido também muita gente. Diz que a 3ª vez que o jovem falou: onde está Deus? O Senhor olhou para o jovem, pegou o dedo do jovem, né, apontou lá para onde estavam os 2 jovens enforcados, e ele disse assim para aquele jovem: Deus está ali, enforcado naquela corda. Ele está ali, naqueles jovens que sofrem. Tanto que Jesus escolheu o sofrimento para nos salvar, como um instrumento de salvação. Aquilo que eu não me canso de falar, que São João Paulo II escreveu na encíclica Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Jesus podia ter usado tantos meios para nos salvar, mas Ele escolheu nos salvar através da cruz, da dor, dando um novo sentido para isso e dizendo, nos mostrando que nas nossas cruzes Ele está conosco, crucificado com a gente, enforcado com a gente, baqueado com a gente, desanimado com a gente. Não se culpe se você está em depressão, se você sofre, se você tem ansiedade, se você desanimou. Deus está com você nessa situação que você está. E Ele está com você, filha, que perdeu seu pai. Está pegando você no colo, está te segurando. Sabe? Se deixe amar por Deus, porque você pensa que você não sinta. Existe uma graça sobrenatural. Existe o carinho da providência sustentando você nos braços, conduzindo você. Creia nisso. Deixa Deus te amar. E não tem palavra para
suprir uma perda como essa. Mas essa palavra não é uma palavra, é uma pessoa. É Jesus. É o amor de Deus feito carne, que morreu na cruz e ressuscitou por amor a você e que está com você nesse momento. São notícias tristes que a gente recebe, né, gente? De verdade. Mas meus sentimentos a você, filha, meus sentimentos a todos os filhos e filhas, minhas condolências que perderam familiares, perderam pessoas nesse tempo, né? Olha, mudando de assunto e falando de uma coisa feliz, quero mandar um abração para o Ricardo Rosa, aqui de Cachoeira Paulista, que está fazendo aniversário hoje. Ele é meu cabeleireiro. Ele falou, padre, eu estou fazendo aniversário. Eu falei, vou mandar um abraço para você no programa. A ele, a Eliana, que está também assistindo o programa. O pessoal aqui em Cachoeira, ele é ruivo, né? O pessoal brinca, chama ele de vermelhinho. Apelido de infância, né? Ricardo, parabéns, Deus abençoe. E olha, também aqui ainda pelo Instagram, nossa gente, são tantas situações, né? Confesso que às vezes eu fico também emocionado, né? Envolvido nas situações, né? São muito sofrimento. Olha só, tem uma pessoa aqui também, o Júlio César Guimarães, pedindo oração pela tia que veio a falecer também, não resistiu, ela estava na UTI, né? E o tio continua na UTI. Júlio César Guimarães, rezando pela sua família. Filho, coragem, viu? Estamos unidos. Eu quero chamar mais uma mensagem aqui, via WhatsApp, que enviaram para nós. Vamos lá, né, gente? Sua bênção, boa noite, Padre Adriano. Meu nome é Andréia, sou casada, tenho 2 filhas, tenho vivido um desânimo muito grande, pois a minha filha mais velha, de 26 anos, parou de falar comigo. Não sei o motivo, já tentei de tudo. O que eu faço, Padre? Andréia, eu não vou julgar ali a sua palavra, claro, mas você não sabe o motivo mesmo? Não aconteceu nada? Certeza? Não estou colocando nenhum peso sobre você, mas você tem que entender, né? É impossível a pessoa chega assim, eu não falo mais com você. Tenta entender o mecanismo do que aconteceu, né? E esses jovens, eu vou dizer, né? Me considero ainda jovem. Aliás, jovem até 35, eu fiz 38, já sou um jovem adulto então. Mas veja bem, é complicado, né? O coração humano, o orgulho, a vaidade, o filho deixar de falar com a mãe, isso é uma coisa que nunca poderia acontecer na vida. Sabe, pecado isso. A lei de Deus, a palavra de Deus ensina, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mas reze muito por ela, filha. Às vezes o que a gente pode fazer é rezar, porque talvez você não pode tocar, talvez não, você humanamente não pode tocar o coração dela e mudar a mente dela, mas Deus pode. E a oração de uma mãe, de um pai, tem muito poder, sabe? Tem muito poder. Creia nisso. Olha só, acabei de receber aqui uma mensagem dizendo, padre, tenho 40 anos e ainda tenho medo de sair de casa para um novo relacionamento. Mãe e pai vivos, irmão mais velho, irmãs mais novas, sobrinho, moramos todos juntos. Me sinto responsável por todos. Hoje, com um novo relacionamento com uma pessoa 4 anos mais velha, decidimos casar e aí cortar, né, o cordão umbilical da minha família, que ainda me dói muito. Sei que não devo me sentir culpada, mas é assim que me sinto. Estou tentando. Sei que irei conseguir. Estou errada em me sentir egoísta e pensar em mim? Kátia, são várias variáveis, né? Me perdoe a redundância. O seu pai e a sua mãe dependem exclusivamente de você? Eles dependem de você, assim, de cuidados ou financeiramente? Ou eles vivem bem, ou existem outras pessoas que podem se equilibrar e ajudar ali junto com você, outros irmãos. É claro que você tem que viver a sua vida, no meu ponto de vista, tem que construir a sua vida. Mas tem que ponderar, se os teus pais não dependem exclusivamente de você agora, né? Se eles conseguem sobreviver sem você, e se eles precisarem de um cuidador e você e outros irmãos puderem juntos ali patrocinar isso, né, um cuidador momentâneo, claro, sem deixar de ser presença, de amar, de estar junto, de almoçar junto, de visitar, de estar junto, né, levando no médico. Mas você tem que viver a sua vida, claro, se você pode, se ainda dá tempo, né, se não é uma coisa intensa. Eu não falei teu nome aqui, né, não quis te expor, você nem pediu para ser confidencial, né? Mas vá viver a tua vida, filha, porque depois também não adianta você ficar em casa amarga e frustrada, né? Não que quem fique amargo e frustrado. Quem fica em casa cuidando de um pai e de uma mãe está cumprindo uma missão nobilíssima, uma missão fantástica.
tem que se alegrar e dar um sentido para isso, né? Você está servindo a Deus nessa ação. Mas se dá para você viver a tua vida, vai viver a tua vida, não é? E corta o cordão umbilical. Será que todo mundo depende tanto de você assim também? A pergunta que eu faço. Ou será que você se fez precisar? Talvez eles possam viver sozinhos, né? É isso. Tem uma filha aqui falando, padre, é confidencial. Que bom, viu, filha, que você no Instagram já colocou no início que é confidencial. Padre, eu peço oração e libertação para o meu esposo, pois há 3 anos que ele não consegue um trabalho. Nossa, somente bico e, na verdade, isso já está desgastando o relacionamento. Já não tem mais forças para seguir com tudo isso. Temos uma filha e muitas vezes é ela que nos dá força para viver tudo isso. E Deus, claro. Filha, olha só. A pergunta que eu faço, ele não conseguiu arranjar um emprego nesses 3 anos ou será que ele prefere viver de bico, né? Porque o bico não exige tanto, a pessoa trabalha a hora que ela quer, né? É complicado, né? É complicado. Eu não vou dizer aqui para você largar do seu marido por causa disso, que não é o caso, né? Mas conversa com ele, tenta conversar, pede muito a Deus para tocar o coração dele. E infelizmente é duro dizer isso, mas tem gente que é adulto, mas ainda vive como se fosse criança. Tem uma responsabilidade de uma criança de 10 anos. E que você tem que ficar ali empurrando. Vamos lá. Às vezes você tem que até... Conheci uma mulher, é engraçado até, né? Olha, e eu fico, vou dizer, para não dizer outra palavra, eu fico muito bravo com esse raio, essa raça de homem mole que tem por aí, às vezes, né? Eu escrevi no livro Curar e Restaurar o Masculino que o homem, segundo a Bíblia, precisa ser homem, precisa trabalhar, precisa estar disposto ao sacrifício, precisa assumir a vida. Eu acompanhei um relacionamento que a mulher trabalhava, ganhava bem, era funcionária pública, e o marido, eu vi de longe, eu nem que acompanhei, né? Eu conhecia ali, né? Ele não gostava muito de trabalhar, mas a mulher era tão inteligente, sábia, né? Que ela foi pouco a pouco, sabe aquele meu amigo que tem uma empresa? Conseguiu um emprego lá para você. E foi cercando o homem, sabe, de tanto quanto é jeito. Aí o bendito reagiu e falou, agora não tem pra onde correr, né? Teve que pegar no laço. Então, filha, pede a Deus sabedoria. Talvez você vai ter que ajudar esse bendito, né? Se não empurrar. Mas vai, porque o negócio precisa rodar, né? Não existe homem perfeito, mulher perfeita. Claro que esse é um defeito num homem que se eu fosse o pai de um homem desse, ai meu Deus do céu, meu sapato 46. Brincadeira, gente, não sou adepto da violência, né? Mas para dizer que a gente precisa educar, né? Por isso você que é pai e mãe, eduque o seu filho para ser um homem, para trabalhar, não fica privando o filho. Tem gente que não deixa o filho sofrer nada, sabe? Não é que você vai deixar o seu filho sofrer e causar sofrimento, não é isso. Mas tem coisa que ele tem que passar, sabe? Eu não sou a favor do bullying, não, acho que é horrível isso, não tem que evitar. Bullying, preconceito são pecados, coisas ridículas. Mas tem coisas que entre criança, entre adolescente, infelizmente, não devia ser assim, mas acontece. O cara vai jogar bola, é meio desengonçado, né? Eu joguei handball há muito tempo. Na época eu era meio da pá virada, depois até acabei saindo do time. Saíram comigo, né? Porque eu era antes de Cristo, nossa, difícil. Adolescente difícil. A dona Bárbara lá no Paraná que sabe que sofreu. Mas no começo, até eu pegar a coordenação, eu tenho quase 2 metros, imagina. Eu tenho esse tamanho desde os 11 quase anos. Então parece que eu não sabia o tamanho, não tinha noção do tamanho da minha mão. Trombava nos outros, caía. Então claro que tiravam sarro, brincavam ali no jogo. Mas olha, não sou a favor do bullying, como eu disse, não sou. Mas isso não me matou, viu? Pelo contrário, aprendi a lidar. Isso me fez também reagir ali, me fez também desenvolver a minha musculatura emocional. Porque é que nem na academia, você fere o músculo cresce. E às vezes existem, entre aspas, ferimentos que fazem parte da vida, gente. Se você preserva o menino de tudo, ai, não pode, falaram disso, falaram isso, fizeram isso. Depois ele cresce e vira um banana. Com todo respeito, mas com toda assim, verdade. Eu tô falando banana mesmo, a palavra é essa, sabe? Com todo carinho, mas com verdade. Então vamos educar, eu admiro. Meu pai é um caminhoneiro, gente, muito simples mesmo. Mas eu admiro demais que meu pai me ensinou a trabalhar. Nossa, com 11 anos ele falava assim, olha, eu sei que você gosta de comer, nossa, com 11 para 12 anos, eu batia forte. Só naquela época, né? Ele falava assim, ele era esperto, ele falava assim, olha, eu vou te dar um almoço, eu vou te levar para comer um rodízio. Claro, pai, vamos. Só que
a hora que a gente saía para ir comer o rodízio, ele falava, pai, mas tá cedo pro rodízio, ainda é 10 da manhã. Ele, não, é que antes nós vamos ali. Ali aonde? Descarregar um caminhão. Me pegava. Desde novinho descarregava caminhão, de ferro, de lata, de tudo com meu pai. Isso eu admiro. Sim, na época eu odiava, vou ser honesto. Que adolescente gosta disso, né? Mas olha, me ajudou demais, ajudou a forjar o meu caráter. E eu viajava com ele, né, e descarregava os caminhões, ele me dava o rodízio, ele me dava um dinheiro, mas antes ele me ensinava a trabalhar. E o trabalho era pesado, viu, gente? Olha, eu admiro quem é caminhoneiro, quem trabalha com isso, mas não reclamo. Como me fez bem. Trabalhei numa multinacional de elevadores lá na minha cidade, no Paraná, e no começo eu trabalhei num serviço muito pesado, carregando mesmo os caminhões, com aquelas guias de ferro, cheias de óleo, através das quais o elevador corre. E uma vez eu falei para minha mãe que estava muito pesado, que estava muito difícil. Sabe o que ela me disse? Do jeito dela, né? Uma piada que fala lá no meu estado, ela disse assim, homem não cria, vai trabalhar. Claro, do jeito dela, simples, mas eu entendi. Eu achei que ela ia falar, então tá bom, filho, sai do teu trabalho. Ah, falou. E foi a melhor coisa que me aconteceu, ela me incentivou a continuar. E eu precisava provar para mim mesmo que eu era capaz daquilo. Não era nem que a minha mãe precisava. Minha mãe não ganhou nada com aquilo. Ela seguiu a vida dela, mas eu precisava, como homem, ter ali o meu músculo ferido para crescer, né? Enfim. Olha, quero rezar por muita gente que está enviando mensagem aqui para nós. A Karina dizendo, padre, estou no pico das minhas crises de ansiedade. Não sabia quem era o senhor até a semana passada, mas graças a Deus, ao mudar o canal da TV, parei no seu programa. Faz exatamente 1 ano que mudei de cidade para trabalhar e perdi todas as minhas raízes. O que já era tumultuado desmoronou, padre. Tenho um chefe difícil, que tem testado a minha fé, tenho ido trabalhar aos prantos, ao ver o seu programa me senti muito forte, estou me fortalecendo em Deus. Hoje estou trabalhando, ouvindo suas pregações, e o Senhor tem sido padre para mim, e eu estou conseguindo seguir em pé, mesmo com as minhas angústias e fraquezas. Obrigado por ser padre para mim. Hoje eu disse para o meu namorado que tinha que vir para casa porque Deus ia falar comigo pelo programa do Senhor. Karina Zanetti, obrigado, Karina. Obrigado pelo seu carinho. Karina, paciência com você, sabe? Não desiste de lutar. Essa tempestade vai passar, viu, filha? Estou na hora de eu chamar um intervalo, não vou poder desenvolver muito uma resposta para você, mas fiquei feliz demais com a sua mensagem. E olha, nós vamos ter agora, você que está acompanhando na terça-noite, um momento de adoração diante do Santíssimo, 30 minutos, linda. Eu vou rezar por você, Karina, por todos que mandaram mensagem. E você acompanhando na reprise, o programa fica por aqui, né? Mas aconselho quem acompanha na reprise a assistir nas terças à noite, porque é muito forte esse momento de adoração também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho ou filha, tua mente, tua família, teu coração, tuas intenções. Que desça também sobre a água que você apresenta para que se torne um sacramental, sal, os objetos de cunho devocional, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus ilumine o teu coração. Não desista. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, estou neste momento aqui. Obrigado porque Tu és o nosso Deus. O Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já está tocando e curando muitíssimas pessoas nesse momento. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder. Jesus, eu Te entrego cada filho e filha sofrendo com ansiedade. Eu Te entrego essa pessoa nesse transtorno de ansiedade.
que tem se culpado tanto, Senhor. Eu entrego essa pessoa se sentindo impotente, como essa filha que mandou mensagem pelo WhatsApp, mulheres que tiveram depressão pós-parto, que estão enfrentando a depressão pós-parto. Cura, Jesus. Pessoas que estão no meio de uma depressão, desmotivadas, cura agora. Pessoas infelizes no trabalho, pessoas doentes, desempregadas, cura agora, Senhor. Vem ser a voz mesmo que nos aconselha. Cura-nos, Senhor, nós precisamos. Nós temos sede da Tua presença, do Teu amor. Quero ler mais uma vez, Senhor, na Tua presença, a palavra que inspirou o nosso programa hoje. Salmo 42, versículo 12. Por que estás triste, minha alma? Por que gemes dentro de mim? Espera em Deus, ainda poderei louvá-lo. A Ele, que é a salvação do meu rosto, o meu Deus. Espera em Deus, ainda poderei louvá-lo. Ele que é a salvação do meu rosto, o meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Eu rezo nesse momento por esse filho e essa filha que chora diante da televisão, essa pessoa se sentindo incompreendida, se sentindo sozinha, se sentindo perdida, Senhor. Cura os corações feridos. Te apresento nesse momento as pessoas que mandaram mensagem para nós, a Liliana, a Nath, a Márcia Helena Andrade, a Marjara Frais, a Núbia, a Lilian, o Júlio César. Eu rezo nesse momento pela Joyce Regina, pela Alessandra Gomes, Luciana Ramires, Açucena Paulino, Dani Farias, Roseli Bueno de Souza, a Vânia Cristina Dornas, a Natália Rosa, a Ágata Cauane. Rezos também pela Fátima Góes, Ana Paula, a Alane Thaisa, a Adriana, a Lucinda Caldas, a Shirley. Quantas pessoas, Senhor, que enviaram mensagem para nós pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Quantos estão acompanhando pela live também no Instagram? Jesus, alcança cada pessoa. Que ninguém saia, Senhor, desse programa, desse momento de adoração, sem receber a Tua cura, sem receber o Teu toque, sem receber a Tua libertação. Senhor, liberta o Teu povo ferido. Cura, Jesus, o Teu povo machucado pela mágoa, pela depressão, pela ansiedade, pelo desânimo. Jesus, eu imploro agora pelo poder do Teu nome, que todos aqueles que estão sofrendo pelo desânimo sejam curados por Ti. Que todos que estão sofrendo, Senhor, com o desânimo, sejam levantados pelo Teu amor, sejam libertos. Pessoas sofrendo batalhas espirituais, verdadeiras perseguições espirituais, o Senhor está fortalecendo você agora. Pessoas que estavam nesse dia desanimadas, você tinha levado um nocaute, pensamentos de medo, de morte, de decepção, de tristeza, o Senhor está libertando a sua mente. E filho, filha, saiba que a luta é em cada dia. A cada dia você precisa recorrer ao Senhor para que Ele te liberte. Eu sinto também que o Senhor está libertando várias pessoas, em especial uma mulher chamada Fernanda, de um desânimo muito grande. Pessoas casadas que estavam desanimados com o companheiro, com a companheira, porque você vê que a pessoa não muda. Como o padre falava no final, talvez você casou com um homem irresponsável, com uma mulher que não assume a família. O Senhor está libertando agora o teu coração desse desânimo. Pessoas prostradas. Uma pessoa em especial, você está sofrendo muito por um sentimento de inveja. Mas não é a inveja que as pessoas têm de você, mas é a inveja que está no teu coração. Essa inveja está te matando. Confessa esse pecado. O Senhor está te libertando. Essa inveja estava te deixando uma pessoa amarga. O Senhor liberta você agora. O Senhor está tocando um homem, você está ouvindo no seu trabalho. Há muito tempo você não se confessa e não vai à missa. Passando essa pandemia, assim que você puder, se confesse, vá à missa, volte para a igreja é o teu lugar. A igreja é a casa de Deus e você é filho de Deus. Você tem que estar na casa do teu Pai.
Eu quero rezar por você nesta hora, que ainda não se decidiu inteiramente por Deus. É como se a sua experiência com Jesus ainda fosse um anestésico para você. Então, quando você sente dor, você o busca, mas depois você esquece. E o Senhor fala fortemente ao coração de muitos que é a hora de Deus na sua vida. Deus que quer ser prioridade para você. É como se o seu coração fosse sendo tomado de um desejo de se entregar ao Senhor nesta hora, de se derramar na presença do Senhor, assim como aquela samaritana que à beira do poço, ali naquela hora onde ela ia até escondida, porque ela era alguém muito julgada pelo povo, recriminada pelo povo, mas foi a hora de Deus na vida daquela samaritana, e quando ela se decidiu beber a água da vida, nunca mais a vida dela foi a mesma. É o Senhor que nesta hora quer te dar de beber desta água da vida, que te coloca em pé, que te faz olhar além do teu desânimo, que te faz levantar de toda a prostração, que te faz vencer os medos que te paralisam. Sim, é a hora de Deus para você, meu irmão e minha irmã. Então, se Deus não tem sido prioridade para você, vai dizendo a Ele: Senhor, eu quero que Tu sejas tudo em mim. Vem reinar em minha vida, Senhor. É verdade, Senhor. Eu abro as portas do meu coração para Te dar livre acesso, porque eu preciso beber desta água da vida, desta água que vem saciar a sede da minha alma. Eu preciso, Senhor, vem ser a minha prioridade, porque é Tua esta hora na minha vida, Senhor. Te agradeço, Senhor, por isso. E eu sinto mesmo que o Senhor está chamando muitas pessoas a voltarem para a igreja. Não adianta você buscar a cura da ansiedade, da depressão. A cura só acontece com a conversão. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando Deus começa a ser a razão da tua vida. Ele pode te curar, mas Ele vai te curar no caminho da sua conversão. À medida que você for se entregando a Ele, confiando, obedecendo, não resista. Ai, padre, eu não gosto de igreja. A igreja é a casa de Deus. Tem filhos pecadores? Tem. Como o seu irmão também tem defeitos, sua irmã. Mas é a casa do Pai. Eu sinto que hoje o Senhor está tocando na mente de muitas pessoas, no subconsciente. Você que trazia no seu subconsciente, no seu inconsciente, muitos traumas, lembranças dolorosas. Jesus está tocando com a mão dele agora a sua mente, o seu subconsciente, o seu inconsciente. O Senhor está curando você de lembranças do passado, de abusos, de humilhações. O Senhor está te curando. Senhor, nós queremos entregar nossa vida a Ti, nosso coração. Senhor, pelas pessoas que o Senhor está alcançando nesse momento, pelas curas que o Senhor já está realizando, pelas libertações. Jesus continua tocando a mente de muita gente, mente agitada, mente confusa, esses pensamentos confusos Ele está tirando daí. Mas Jesus também está tocando o corpo de muitas pessoas. Jesus toca com a mão dele agora a tua nuca, teu pescoço, tua cabeça, tirando toda essa tensão dos ombros, da nuca. O Senhor está tirando a tensão da sua testa. O Senhor também está tocando agora a sua barriga. Pessoas com dores no estômago, sendo curadas agora por Jesus. O Senhor está tocando também, tirando pesos das suas costas. É a presença dele que te cura, que te restaura, que te liberta. Cante isso: cura-me, Senhor,
Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Enxuga minhas lágrimas de dor. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com o teu amor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Seja, Senhor, pelo teu amor. O Padre já vai caminhando para a bênção, mas se a Ju tiver alguma coisa ainda que queira colocar, filha, fique à vontade. Sim, Padre, o Senhor trazia forte ao meu coração que Ele calava pensamentos que perturbam, pensamentos que agitam a mente de muitas pessoas que o tempo todo está pensando, mas nem tudo aquilo que ela pensa, de fato, contribui para a sua paz interior. Muitos pensamentos, frutos também daquilo que a pessoa tem se alimentado, seja de notícias ruins, né? Seja de um descontrole também da própria internet. Mas o Senhor vem calar pensamentos que têm perturbado o seu coração nesta noite. Amém. Eu sinto também o Senhor tocando e consolando pessoas que perderam pessoas que perderam familiares. O Senhor está tocando, curando, consolando você agora, enchendo o teu coração com a presença dEle, com a paz dEle. Ele é Deus. É claro que é uma dor imensurável, mas a presença de Deus dentro de você, o amor de Deus, pode te dar força para recomeçar, pode preencher esse vazio. Tenha certeza que você está no colo de Deus e é Ele que te segurou mesmo, te segura e vai te segurar. Quem te segura é Deus, com o profundo, precioso, infinito amor de Pai que só Ele tem. Confia, acredita, olhe para Deus e você o louvará novamente. Creia. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba agora, filho, filha, essa bênção que sela tudo o que o Senhor realizou em você. Você não está sozinho. Luta a batalha de cada dia, sem desanimar, com paciência com você mesmo, colocando Deus em primeiro lugar, que você vai colher frutos maravilhosos. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Come quando faceva freddo, come quando restavamo chiusi dentro, come quando ti venivo a prendere e tua madre mi diceva: portala prima delle 7, portala prima delle 7. Tu i capelli legati, io le mani fredde, con te
è sempre tutto il contrario. Rido se piango, piango se rido. In un pomeriggio di luglio, sotto una quercia, nel tuo letto d'inverno, senza vergogna. Come quando faceva caldo, tu il sudore sul naso, mi parlavi del tuo posto segreto e a San Luca nessuno può sapere tutto. Tu, la coda, la penna, il quaderno, il jean stretto, con te è sempre tutto il contrario. Rido se piango, piango se rido. In un pomeriggio di luglio, sotto una quercia, nel tuo letto d'inverno, senza vergogna.